A notícia espalhou-se rapidamente entre os soldados brasileiros no campo de batalha. Um novo tipo de capacete tinha salvado vidas de maneira surpreendente. O que antes era uma certeza inabalável sobre a superioridade dos equipamentos americanos, agora se mostrava uma ilusão. Em abril de 1945, enquanto os sons das explosões ecoavam pelo campo, o soldado Ricardo sentiu um misto de medo e esperança ao olhar para o capacete adaptado que usava. Após meses de combates intensos na Itália, a pressão estava insuportável e cada batalha trazia consigo a possibilidade de não voltar para casa. O que ele não esperava era que uma simples adaptação em um equipamento tão comum pudesse fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Ricardo se lembrava bem de seu primeiro contato com o capacete adaptado, meses antes, quando a companhia, em meio a muitas perdas, começou a questionar a eficácia do modelo americano. O ano de 1945 estava marcado por um avanço decisivo contra as forças inimigas, mas cada dia no campo de batalha era um novo desafio. A adaptação foi proposta por um tenente-engenheiro que, após observar os constantes ferimentos causados por estilhaços, decidiu que era hora de agir. Com um pouco de couro e criatividade, o capacete americano ganhou um sistema de ajuste que se moldava melhor à cabeça do soldado. Em um ambiente onde cada detalhe contava, essa mudança simples se revelaria crucial. Naquela manhã ensolarada, Ricardo estava de pé, cercado por seus companheiros, enquanto esperavam as ordens. O clima estava tenso e o sentimento de vulnerabilidade era palpável. Ele presenciou outros soldados sendo atendidos, alguns com ferimentos graves, enquanto se perguntava se o que tinham feito com o capacete realmente funcionaria. As lembranças das batalhas anteriores eram vívidas, e o medo de se tornar mais uma vítima da guerra o consumia. Então, em meio ao caos, um estilhaço disparou de uma explosão próxima. O impacto foi forte, mas, ao contrário do que esperava, ele não sentiu a dor insuportável que seus companheiros frequentemente relatavam. O capacete adaptado absorveu parte da força e ele apenas ficou um pouco atordoado. O alívio tomou conta dele e, naquele momento, percebeu que aquela mudança poderia significar o retorno para casa. O tempo passou e a companhia se habituou ao novo equipamento, registrando suas experiências. Os números começaram a mostrar um padrão surpreendente. Enquanto os soldados que usavam os capacetes originais frequentemente se feriam gravemente, aqueles que optavam pelo modelo adaptado apresentavam ferimentos leves ou, em alguns casos, escapavam ilesos. Um dos incidentes mais marcantes foi quando um estilhaço ricocheteou em seu capacete e, em vez de causar uma lesão letal, apenas deixou uma leve concussão. Os ecos do impacto se misturaram ao silêncio que se seguiu, e todos à sua volta respiraram aliviados. A mudança de confiança tornou-se evidente à medida que os homens caminhavam de volta, inteiros, para a base. Enquanto observava a cena, Ricardo começou a pensar em como a verdadeira proteção não estava na ostentação dos equipamentos, mas na adaptação às condições do campo de batalha. O contraste entre o que era considerado suficiente e a realidade brutal que enfrentavam se tornou um divisor de águas. Ele percebeu que a verdadeira superioridade não estava nos números de produção de um grande exército, mas na capacidade de escutar o que a realidade dizia e agir de acordo. O sentimento de frustração por ter aceitado padrões sem questionar se transformou em um impulso para inovar. Meses antes da revelação do capacete adaptado, em janeiro de 1945, a situação no fronte italiano era desesperadora para as tropas brasileiras da Força Expedicionária Brasileira, FEB. As perdas eram alarmantes e a pressão para avançar aumentava a cada dia. Ricardo se lembrava do clima de incerteza que pairava sobre a companhia, composta por soldados de diversas partes do Brasil.
todos unidos pelo desejo de lutar bravamente, mesmo diante de uma tecnologia que parecia deixá-los em desvantagem. As primeiras missões revelaram a fragilidade do modelo de capacete americano. Ferimentos graves tornaram-se comuns e a frustração se espalhava entre os homens. Em uma noite tranquila, o tenente-engenheiro José, um homem mais velho que trazia consigo habilidades técnicas e um profundo senso de responsabilidade, compartilhou suas preocupações sobre os capacetes. Esses equipamentos são bons, mas precisamos melhorar nossa proteção, disse ele. E o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e esperança. A conversa acendeu uma centelha de determinação em Ricardo. O grupo decidiu que era hora de agir e começou a experimentar. Com um pouco de couro resistente e criatividade, José e alguns soldados começaram a adaptar os capacetes. A ideia de criar um sistema de ajuste que se moldasse melhor às cabeças dos soldados surgia como um projeto audacioso, mas necessário. A camaradagem entre os homens se intensificou durante as semanas de trabalho, enquanto a esperança de sobrevivência crescia. Em março, a primeira versão do capacete adaptado foi apresentada. O clima estava tenso. A expectativa pairava no ar, enquanto os soldados se preparavam para um exercício de combate simulado. Ricardo, usando o novo capacete, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Quando a explosão ocorreu, ele estava ciente de que cada detalhe contava. O impacto foi forte. Mas, ao contrário das experiências passadas, ele não sentiu dor insuportável. O capacete absorveu parte da força, e ele apenas ficou atordoado. O alívio tomou conta dele. Aquela mudança poderia significar o retorno para casa. Ao final do exercício, os homens se reuniram para discutir os resultados. O feedback era positivo e a confiança começou a crescer. O tenente José, emocionado, reafirmou a união da companhia. Estamos juntos nesta luta. O que fizemos aqui é apenas o começo. Se conseguirmos sobreviver a essa guerra, voltaremos para nossas famílias. As palavras ressoaram entre os soldados, e a determinação de lutar com mais força se tornou um compromisso coletivo. A transformação que começou com um simples capacete adaptado não apenas buscava a proteção física, mas também unia a companhia em torno de um novo ideal. A capacidade de inovar e ouvir as necessidades de seus homens tornara-se um mantra, e Ricardo sabia que a luta estava apenas começando. Aquela pequena vitória trazia um novo significado à guerra que enfrentavam, e com isso, a esperança resplandecia em seus corações. O dia da batalha decisiva chegou, e o campo de combate na Itália estava envolto em uma atmosfera de tensão palpável. O som ensurdecedor da artilharia reverberava no ar, misturando-se aos gritos dos soldados e ao estrondo das explosões. Ricardo, com seu novo capacete adaptado firmemente ajustado, respirou fundo, sentindo a pressão do momento. Ele sabia que tudo o que haviam trabalhado para alcançar chegara ao seu clímax e que cada decisão feita agora poderia ter consequências devastadoras. Enquanto aguardava as ordens, Ricardo olhou ao redor e viu seus companheiros prontos para a luta. Os capacetes brilhavam sob a luz do sol, uma prova de que pequenos ajustes poderiam fazer uma diferença significativa. A confiança adquirida com a nova adaptação era evidente nos rostos de seus amigos, que se entreolhavam com determinação. O tenente José, ao seu lado, estava calmo, mas uma intensidade em seus olhos mostrava que ele também estava ciente da gravidade da situação. Com um gesto firme, ele deu os últimos conselhos, lembrando a todos que, mais do que qualquer equipamento, o que realmente importava era a coragem e a união. O sinal foi dado, e as tropas avançaram em uma corrida frenética em direção ao inimigo. O som das balas cortando o ar e os estilhaços de projéteis atingindo o chão se tornaram uma sinfonia aterradora. Ricardo sentiu seu coração disparar,
mas ao mesmo tempo uma onda de determinação cresceu dentro dele. Ele estava preparado. Quando uma explosão próxima lançou terra e fragmentos pelo ar, o soldado se abaixou instintivamente, mas, estranhamente, não sentiu o terror que usualmente o dominava. O capacete adaptado absorveu parte do impacto e ele se levantou, atordoado, mas ileso. No calor do combate, Ricardo se viu cara a cara com a realidade da guerra. Ele presenciou a bravura de seus amigos e o custo da luta. Soldados caíam ao seu redor, mas algo dentro dele gritava para seguir em frente. Ele lembrou-se das conversas sobre adaptação e inovação, e como aquele capacete estava ali para protegê-lo. O pensamento de que o que haviam feito tinha salvado vidas o motivou ainda mais. Enquanto corria entre os barracos destruídos, um estilhaço ricocheteou em seu capacete e, em vez de uma lesão fatal, ele sentiu apenas uma leve concussão. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Olhando para os outros, ele percebeu que a mudança não só havia salvado sua vida, mas também a de seus companheiros. Nos momentos seguintes, o caos parecia se desacelerar. Ele observou outros soldados usando os capacetes adaptados, muitos deles saindo ilesos de situações críticas. Aquela adaptação se tornara um símbolo de sobrevivência e esperança. O clímax da batalha culminou em um momento de silêncio, quando o tenente José gritou ordens para avançar. Ricardo sentiu a adrenalina disparar novamente, mas o que o dominava agora era uma sensação de propósito. A repetição de uma frase se fixou em sua mente, um mantra surgido entre os soldados. Proteger é adaptar, não aceitar. Aquelas palavras se tornaram um guia em meio ao caos. Quando a poeira assentou e o eco das explosões se dissipou, a vitória se tornou uma realidade. O campo, embora marcado pela destruição, estava repleto de homens que, apesar das dificuldades, haviam conseguido voltar. As expressões de alívio e alegria eram visíveis, e a camaradagem que havia se formado ao longo da batalha se solidificou em laços inquebrantáveis. Ricardo olhou para seus companheiros, todos usando os capacetes adaptados, e soube com certeza que o que conseguiram não era apenas uma conquista militar, mas uma prova de que a inovação e a união podiam prevalecer até nas circunstâncias mais adversas. Enquanto observava a cena de celebração após a vitória, Ricardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. A batalha acabara, mas ele sabia que o custo fora alto. As lembranças dos camaradas que não retornaram pesavam em seu coração. Aqueles que tinham se juntado a ele na luta, agora apenas ecoavam em sua mente. Enquanto os soldados se abraçavam e comemoravam, ele se afastou um pouco, buscando um momento de reflexão. Enquanto caminhava pela área devastada do campo de batalha, ele começou a pensar sobre o que realmente significava aquele dia. A vitória não era apenas um triunfo militar, era um testemunho da capacidade de adaptação e da inovação que surgira entre eles. O capacete adaptado, que parecia um simples item de equipamento, havia se tornado um símbolo de sobrevivência. Ricardo se lembrou das noites em que o tenente José, junto com os outros soldados, discutia a necessidade de mudança. O que parecia um desafio intransponível havia se transformado em um exemplo de como a união e a criatividade poderiam fazer a diferença. Ele percebeu que a batalha não apenas os deixou mais fortes, mas também mudou a maneira como viam o combate. Eles haviam aprendido a importância de ouvir os que estavam ao seu redor, de valorizar as ideias que poderiam parecer pequenas, mas que tinham o potencial de salvar vidas. A adaptação não foi apenas uma questão de equipamento, tornou-se uma filosofia de vida em um cenário onde a sobrevivência era incerta. Refletindo sobre o impacto emocional que aquela luta teve sobre eles, Ricardo entendeu que a relação entre os soldados transcendeu a mera camaradagem.
Eles se tornaram uma família, cada um lutando, não apenas por si mesmo, mas pelo bem-estar do outro. O peso das histórias compartilhadas e das experiências vividas moldou um laço que era inquebrável. Ele se lembrou das expressões de gratidão e coragem que viu em cada rosto, e como a esperança se tornara uma força poderosa entre eles. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, Ricardo se reuniu com seus companheiros na base. A atmosfera estava carregada de alívio e celebração, mas também de uma reflexão silenciosa sobre o que haviam enfrentado. O tenente José começou a falar, sua voz firme, mas carregada de emoção. Hoje, mostramos que somos mais do que soldados. Somos inovadores, adaptadores. O que fizemos aqui mudará a forma como lutamos e nos preparamos para o futuro. Cada um de vocês é parte desta mudança. As palavras do tenente ressoaram em Ricardo, que percebeu que a luta não terminara com a vitória, mas que havia novas batalhas a serem enfrentadas. O que aprenderam seria crucial para as próximas etapas da guerra. Eles não poderiam se acomodar. O espírito de inovação precisava ser mantido. Ricardo começou a formular planos na mente sobre como poderiam aplicar aquele mesmo princípio em outras áreas, desde o treinamento até os equipamentos. O momento de celebração se transformou em um compromisso renovado. Eles se dedicariam a trabalhar juntos para aprimorar não apenas os capacetes, mas todos os aspectos de sua preparação para o combate. Ricardo se sentiu fortalecido, sabendo que a verdadeira proteção vinha da adaptação e da colaboração. A vitória foi apenas uma etapa na jornada deles, mas era uma etapa recheada de significados. Ricardo olhou para seus companheiros, agora mais unidos do que nunca, e sentiu uma profunda gratidão. Eles eram mais do que um grupo de soldados. Eram um exemplo vivo do que a inovação e a união poderiam alcançar, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A luta ainda não havia terminado, mas a esperança agora pulsava mais forte do que nunca em seus corações. Nos dias que se seguiram à vitória, a energia entre os soldados da Força Expedicionária Brasileira era palpável. A base estava cheia de conversas animadas, planos e novos projetos. Ricardo, movido por uma determinação renovada, decidiu que precisava ir além das reflexões. Ele queria tangibilizar as lições aprendidas e compartilhar a experiência da adaptação com outras companhias. Em uma manhã ensolarada, ele convocou uma reunião convidando não apenas os membros de sua própria companhia, mas também soldados de unidades vizinhas. O clima estava leve, mas havia uma expectativa no ar, como se todos estivessem cientes de que estavam prestes a testemunhar algo importante. Ricardo subiu em uma caixa de munição, fazendo um gesto de saudação a todos. "Irmãos de armas", começou ele, sua voz ressoando no ar. "Estamos aqui hoje porque acabamos de vencer uma batalha, mas essa vitória é apenas o começo de algo maior. Precisamos compartilhar nossas experiências e ideias." Ele explicou o processo que levara à adaptação do capacete, detalhando as discussões com o tenente José e o trabalho em equipe que havia sido fundamental. Ouvindo os relatos de seus companheiros, Ricardo percebeu que cada um tinha uma história única para contar sobre o impacto do novo equipamento. Um soldado, que havia escapado de ferimentos graves, levantou a mão. "Eu estava prestes a perder a fé, mas aquele capacete me deu uma nova perspectiva. Agora, sinto que podemos enfrentar qualquer coisa." A partir desse momento, a discussão evoluiu para algo mais do que apenas compartilhar experiências. Tornou-se um brainstorming coletivo. Ideias fluíam livremente. Um soldado sugeriu que poderiam desenvolver outros equipamentos de proteção, enquanto o outro propôs melhorias no treinamento para que todos soubessem como usar os novos recursos de forma eficaz.
Ricardo observava com um sorriso no rosto, percebendo que a colaboração estava criando um ambiente de inovação. O tenente José, que estava presente, se juntou à conversa e ofereceu seu apoio. Essas ideias são brilhantes, mas precisamos de um plano. O que podemos implementar imediatamente? Como podemos garantir que essa mentalidade de adaptação não desapareça com o tempo? Sua pergunta estimulou ainda mais a criatividade no grupo. E eles começaram a traçar um esboço de um programa de treinamento que incluiria não apenas a habilidade de lutar, mas também a capacidade de inovar e adaptar equipamentos. Ricardo sentiu um sentimento de orgulho e gratidão ao ver seus companheiros tão engajados. Ele percebeu que a Batalha do Capacete era apenas uma parte de um movimento muito maior, uma evolução na forma como eles abordavam a guerra e a sobrevivência. A ideia de criar um manual com diretrizes para adaptações e inovações começou a ganhar forma. Eles queriam documentar tudo para que outras unidades pudessem aprender com suas experiências. Com o apoio do tenente José, o grupo começou a trabalhar em protótipos de novos equipamentos, utilizando materiais disponíveis na base. A atmosfera estava repleta de entusiasmo, com soldados se revezando para testar diferentes designs e propor melhorias. Cada pequeno sucesso gerava uma onda de motivação, e logo a base se tornou um centro de inovação. Ricardo também organizou visitas a outras companhias que estavam enfrentando desafios semelhantes. Ele se tornou um mensageiro de esperança e mudança, compartilhando não apenas o conhecimento sobre o capacete adaptado, mas também incentivando os soldados a se unirem, a se ouvirem e a valorizarem as experiências uns dos outros. O que começou como uma simples adaptação de equipamento havia se transformado em um movimento. Através da colaboração e da criatividade, eles estavam moldando o futuro do combate, e Ricardo sabia que cada passo dado nessa direção era uma vitória em si mesma. O espírito de inovação e camaradagem estava mais forte do que nunca, e juntos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a guerra ainda lhes reservasse. À medida que os dias se transformavam em semanas, a efervescência da base se tornava sinônimo de inovação e progresso. No entanto, nem tudo era fácil. As diferenças culturais entre as tropas brasileiras e americanas começaram a criar mal-entendidos. Alguns soldados americanos olhavam com ceticismo as inovações propostas por Ricardo e seu grupo, com comentários como "isso não vai funcionar", surgindo durante as discussões. Essa resistência começou a afetar o moral dos soldados brasileiros, que se sentiam desmotivados diante da desconfiança. Certa tarde, enquanto Ricardo e sua equipe trabalhavam em um novo protótipo de colete à prova de balas, um oficial americano entrou na tenda e observou o que estavam fazendo. Ele não disfarçou o desdém. "Esses equipamentos não são necessários. Nossos métodos já provaram ser eficazes", afirmou com uma atitude de superioridade. O clima na sala ficou tenso e os sorrisos dos soldados brasileiros se desvaneceram. Ricardo, porém, não se deixou abater. Sabia que a resistência era parte do processo de mudança. Com calma, respondeu: "Compreendemos a eficácia dos métodos tradicionais, mas o que estamos tentando fazer aqui é adaptar e melhorar com base em nossa experiência direta. Cada batalha é única e precisamos ser flexíveis." O oficial, embora relutante, ouviu suas palavras, e a conversa acendeu um pequeno interesse entre os presentes. Uma semana depois, um exercício conjunto entre as tropas foi agendado, representando uma oportunidade de mostrar os frutos do trabalho realizado. Ricardo e seu grupo se prepararam para uma demonstração, com o objetivo de apresentar a eficácia dos novos equipamentos e promover a colaboração entre as tropas. No dia do exercício, a base estava cheia de soldados, tanto brasileiros quanto americanos, prontos para observar. Nervoso, Ricardo liderou a apresentação.
Ele demonstrou o capacete adaptado e o novo colete, explicando cada detalhe das melhorias feitas. A equipe envolveu os espectadores, permitindo que experimentassem os novos equipamentos. O clímax da demonstração veio quando um soldado brasileiro, utilizando o colete, simulou uma situação de combate. Enquanto ele se lançava ao chão e enfrentava um ataque de um soldado americano, todos observaram em silêncio. Quando o soldado se levantou são e salvo, aplausos irromperam. O momento foi um divisor de águas. Após a apresentação, soldados americanos se aproximaram de Ricardo e sua equipe para discutir as inovações. Talvez haja algo a ser dito sobre a adaptação, comentou um deles. A conversa fluiu e as barreiras entre as tropas começaram a se desfazer lentamente. Ricardo percebeu que, apesar das dificuldades iniciais, a colaboração estava se formando. As tensões começaram a se dissipar e os soldados americanos mostraram-se mais abertos às ideias da equipe brasileira. O que antes era resistência, agora se transformava em um diálogo construtivo. Com o passar do tempo, as trocas de ideias se tornaram comuns. As tropas começaram a trabalhar juntas em projetos conjuntos, criando um ambiente fértil para a adaptação e a inovação. Ricardo sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas naquele momento, a esperança e a colaboração eram o que mais importavam. As dificuldades enfrentadas não se comparavam ao potencial de transformação que agora estava ao alcance deles, e todos estavam prontos para os desafios que ainda viriam. Após semanas de cooperação e inovações, a Força Expedicionária Brasileira estava em um momento crucial. A confiança entre os soldados brasileiros e americanos havia se fortalecido, e a colaboração se tornara uma prática comum. Ricardo observava com orgulho como as ideias de seu grupo estavam sendo integradas ao cotidiano das tropas, mas novos desafios se aproximavam. O tenente José convocou uma reunião para discutir os próximos passos. "Estamos em um ponto de virada", disse ele. "Precisamos pensar em como aplicar esse espírito de inovação nas próximas missões. A guerra não dá trégua e cada dia traz novos desafios." As palavras de José ressoaram, lembrando a todos que a luta estava longe do fim. Os preparativos para uma nova ofensiva começaram. Ricardo e seu grupo estavam determinados a colocar em prática tudo o que haviam aprendido. Eles se empenharam em treinar as tropas, mostrando como os novos equipamentos poderiam ser utilizados em diferentes cenários de combate. O clima de camaradagem era palpável, com soldados de diversas nacionalidades unidos em um objetivo comum. Entretanto, a realidade do campo de batalha se manifestava de forma implacável. Relatos sobre terrenos difíceis e emboscadas inimigas geraram apreensão. Ricardo sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, especialmente ao pensar nos companheiros que se tornaram uma família. O dia da ofensiva chegou, e a tensão era intensa. Enquanto as tropas se posicionavam, Ricardo revisou mentalmente tudo o que haviam praticado. Ele sabia que as inovações poderiam fazer a diferença, mas a eficácia delas dependia do treinamento e da coragem de cada soldado. No início da batalha, o estrondo da artilharia e o cheiro de pólvora invadiram o ar. Ricardo se posicionou ao lado de José, que comandava as tropas com firmeza. O avanço começou, e os soldados, armados com novos equipamentos, lutaram bravamente. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele observava seus companheiros enfrentarem os desafios do campo de batalha. No meio do caos, Ricardo viu um soldado de sua companhia cair. O pânico ameaçou dominá-lo, mas lembrou-se do treinamento. Correu em direção ao companheiro, ajudando-o a se levantar. O capacete adaptado protegeu-o de um ataque direto e a sensação de alívio se espalhou por ele. Isso era o que haviam trabalhado para conquistar, cuidar uns dos outros. As horas se passaram e a batalha se intensificou.
A resistência inimiga era feroz, mas a determinação das tropas não diminuía. O espírito de inovação agora se manifestava em cada ação, com os soldados se adaptando e utilizando os equipamentos de maneira inteligente. No clímax da luta, José disparou uma ordem decisiva e os soldados se lançaram em um ataque final. Ricardo, em meio ao estrondo, sentiu esperança. Eles não eram apenas soldados, eram uma família que lutava junta. Quando a poeira assentou e o eco das explosões se dissipou, a vitória foi declarada. Apesar das perdas, a sensação de conquista era inegável. Ricardo olhou ao redor e viu expressões de alívio e camaradagem entre os soldados. Haviam enfrentado o caos juntos e saído mais fortes. O que começou como uma adaptação no campo de batalha se transformou em um legado de inovação e união. Ricardo sabia que a guerra ainda não havia terminado, mas aquela vitória foi um marco significativo. Olhando para seus companheiros, sentiu uma profunda gratidão. Juntos, tinham construído uma força capaz de enfrentar qualquer desafio. O futuro era incerto, mas a esperança e a coragem estavam firmemente enraizadas em seus corações.